tertúlia. Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 8 de setembro de 2012, sábado. O verbete é de número 2411, tem 6 páginas, 49 elogias e 13 máximos. O tema, arte sequencial evolutiva, ou seja, história em quadrinhos. Agora, a especialidade, imageticologia. Quem redigiu o verbete com muita classe, que é doutor no assunto, é o professor Pedro Marcelino, que está ali. E não tem ninguém. Você não vai ficar perto dele aí para assessorá-lo? Como é que é? Não vai chegar. Vai chegar a gente. Então tá bom. Cuidado com ele, porque ele domina o assunto, hein? Estou avisando aí para vocês. Aqueles que não entenderem bem de comics, banda dessinée, história em quadrinho, cuidado. Agora, definição. A arte sequencial evolutiva é o tipo de linguagem gráfica ou audiovisual caracterizada pela predominância do signo imagético e a exposição concatenada dos fatos, visando a narração de histórias transmissoras de conceitos, teorias e informações relevantes para o contexto da evolução. As gestões gráficas, a formação de identidade, a alfabetização imagética, a leitura da imagem, a crítica imagética, a autocrítica imagética, a narrativa visual, o paradigma do roteiro, o personagem, o diálogo, o enredo, a cor, a textura, os volumes, a perspectiva, a iluminação, o figurino específico, as transformações dos ideogramas, a cenografia otimizada, os recursos gráficos, a memória visual, a observação, o detalhismo, a associação de ideias, a criatividade cosmoética, a literatura imagética esclarecedora, a semiótica da arte sequencial. E por aí vai. Está muito bem escrito aqui o material dele. O homem é mais do que um artista, ele é um pesquisador. Agora, na argumentologia, nós temos aí justamente a argumentologia. Sob a ótica da mental somatologia, na ordem funcional, eis 8 argumentos úteis para o pesquisador refletir sobre a própria compreensão quanto à arte sequencial evolutiva. São 8 itens que eu recomendo que as pessoas leiam. Agora, aqui tem um tópico que eu vou ler ele inteiro, só para uma notícia para vocês. Curiosiologia. Em 14 de junho de 2008, ocorreu terremoto de magnitude 7.2 na escala Richter, ao norte de Tóquio. Tal evento fora previsto mais ou menos 40 anos antes, na obra Black Jack, pelo autor Osamu Tezuka, onde o único erro da previsão de Tezuka foi a magnitude. Ele previra 7.5 e o terremoto foi de 7.2. Agora é o caso de perguntar, pode ser que a máquina estivesse errada. Às vezes ele estava certo também dessa. Essa é terrível, né? Agora veja, através da história em quadrinho ele previu tudo. Agora aqui, tem também o tópico da taxologia, 2 categorias de arte sequencial, respectivas manifestações da linguagem, a audiovisual e a gráfica. Agora, na remissiologia, de 10 itens, nós destacamos 5. Autenticidade consciencial, comunicação não verbal, consciência gráfica, criatividade evolutiva e efeito intermissivo. Frase enfática. A arte sequencial evolutiva plasma no intrafísico o holopensene intermissivo, cosmoético, predispondo à recuperação de cons e à consecução da autoproex e da maxproex grupal. Você aproveita a leitura e ou a criação de obras de arte sequencial para promover autorreflexões, autopesquisas técnicas e evolutivas no próprio micro-universo consciencial? Já desenvolveu metodologias e parametodologias para alcançar esse objetivo? Na bibliografia específica, eu chamo a atenção que tem 14 fontes bibliográficas. Na webgrafia tem uma fonte.
Agora aqui a mega análise do João Paulo, que tem ao todo 20 itens. Sequência, técnica, quadrinhos, linguagem, animação. Expressão, ilustração, inspiração, intermissão, grafo, pensenidade. Morfopensenidade, criatividade, grafema, ideograma, pictograma. Imageticologia, imagisticologia, comunicologia, conformatologia e mentalsomatologia. Agora, nós temos aí o verbete do dicionário, que hoje é sobre transpersonologia. O argumento é omniassistenciológico. Eu chamo a atenção para a pessoa ver a premissa que nós estamos mostrando aqui, 25 tipos de abordagem de aspectos transpersonológicos, que vale a pena a pessoa ver. Inclusive, de manhã, se perguntaram alguma coisa sobre isso, eu li alguma coisa que marquei, é muito mais, são 25 itens que tem aí. Agora aqui, questionamento. Professor, poderia estar consciente, mas prestando assistencialidade, pois vem acompanhando a conscienciologia há algum tempo? Sim, essas coisas podem acontecer. O problema da assistência com o problema da consciência varia muito de pessoa para pessoa. É bom você anotar suas experiências para ver o que tem de útil e de correto. Professor, se sermos líderes nesse curso pré-intermissivo, se seremos líderes nesse curso pré-intermissivo, quem serão os liderados nesse grupo assistencial? As pessoas que você vai assistir. Gente que você deixou para trás dentro da evolução. Você evoluiu e deixou o povo para trás. Então agora você tem que voltar a Penates. É isso aí. Você vai encontrar gente em situação pior do que você. E outra coisa, não adianta ir com dinheiro, nem nada, levar arroz e feijão, que não resolve, não. O negócio é mais sério. Tenho em mim bem aguçadas várias habilidades necessárias a psicólogos, inclusive no que envolve parapsiquismo. Facilmente faço psicometrias. Estou na faculdade em um curso onde minha meta principal é ter boa base financeira, mas ele não é anticosmoético. Depois quero fazer algo mais assistencial em minhas características. Fica a dúvida, seria realmente válido fazer curso de psicologia, tendo em vista que o método científico utilizado em geral não considera a multidimensionalidade? Seria bom sim você fazer psicologia, porque você pode atender os outros mesmo que seja sem exibir demais o seu parapsiquismo, mas você pode ajudar com o parapsiquismo. Isso faz parte do serviço, depende da sua profissão. Vá em frente com a psicologia, olha o vestibular. O que o senhor acha da filosofia? E o que acha daqueles que estudam filosofia? Não, a filosofia ajuda. Agora, a maioria ainda é muito pobre porque o processo é muito teórico. Falta muita praticidade e vivência na questão filosófica. Agora, sempre é bom porque a pessoa começa a ampliar e aprofundar com inteligência o modo de abordar as pesquisas das realidades. De modo que a psicologia ajuda a pessoa. No verbete do DAC, na página 25, autopesquisologia, poderia aprofundar o item ectoplastiologia. Qual a diferença entre o termo ectoplasmologia, que o senhor tem usado na enciclopédia, e ectoplastiologia? No caso, o estudo da consciência ectoplasta se enquadra melhor dentro de qual especialidade? Olha, o problema todo é o seguinte: ectoplasmologia, eu estudo ectoplasma de modo geral. Ectoplastiologia, nós estamos chamando atenção mais para o ectoplasta. Aquele, por exemplo, que tem energia em grande quantidade e em grande volume, que se manifesta com muita força, com muita potencialidade, e às vezes ele não sabe ainda mexer com aquilo. Então esse é o sensitivo ectoplasta. Esse é o da ectoplastiologia que nós estamos chamando. Então, por exemplo, aquela pessoa que mexe com os aparelhos e dá alteração de aparelho, deixa cair as coisas, tem efeito físico em torno da pessoa. Agora, o estudo da consciência ectoplasma, ele se enquadra dentro de qual é a especialidade? É dentro da ectoplasmologia, de modo geral. Agora, especificamente, a outra especialidade é do ectoplasta, aquele que tem efeito físico já direto.
que é mais forte, mais potente. Professor, a condição da identidade extra-intermissiva pode ser acessada pela própria consciência interessada? De quais modos? Pela retrocognição. Ou somente pelas dicas fornecidas pelos assistidos dessa consciência? A maioria vai ter isso a hora que dessomar. A pessoa vai ver que, às vezes, ela já tem, o povo já está chamando por aquele nome que ela é conhecida antes dessa vida. Agora, aqui, a pessoa só acessa isso pelas retrocognições. Agora, o professor Marcelino. Sinonimologia, página 12, o item 4, cinema evolutivo. O porquê desse item e de que modo produzir algo que o mercado não demanda? Então, a questão da arte sequencial evolutiva, ela está muito ligada à aplicação da arte sequencial dentro do paradigma consciencial. Então vamos pensar o seguinte, uma pessoa que já está aplicando os conhecimentos da Conscienciologia na prática, ela pode vir a produzir vários tipos de textos, não só um texto grafêmico, ela pode produzir uma história em quadrinhos, ela pode produzir um filme. Se ela utilizar esse filme para alavancar a evolução dela e para alavancar a evolução de outras pessoas, isso se trata de um cinema evolutivo. Então, por que o cinema evolutivo é arte sequencial? Porque ele tem a justa posição, ele tem as imagens, o signo imagético em sequência. Qual que é a diferença dele, por exemplo, para outra arte sequencial conhecida, que é os quadrinhos? É que os quadrinhos ele vai ter a justa posição gráfica numa página, né? Enquanto o cinema tem a sobreposição que é projetada no local. Mas se você vai ver um filme cinematográfico, eles são uma série de imagens em sequência. Então, a aplicação que vai estar relacionada com a questão evolutiva. Não é uma classificação dos filmes que já são feitos. Esse é evolutivo, esse não é evolutivo. É mais a pessoa que está ligada ao paradigma consciencial, conseguindo produzir algo que seja para o mecanismo evolutivo, né? Alver Beethoven, poderia detalhar mais sobre a filosofia da arte Zen, na filosofia, página 12 aí? Sim. Então, a filosofia da arte Zen, eu coloquei essa citação para as pessoas começarem a pensar na questão da história da arte. Porque sempre que a gente está pensando na história da arte, a gente pega muito a questão da arte europeia. Na arte europeia, a gente tem uma predominância da arte enquanto expressão de um sentimento, enquanto expressão de uma compreensão estética, da compreensão do belo. Já na arte Zen, que foi uma escola filosófica que existiu durante um grande período no Japão, que hoje não dá para dizer que existe ainda, a arte ela é um fim. Então o objetivo da arte, né, para eles, para muitos pensadores, era a transformação do ser humano. Então um exemplo clássico disso, o shoji, a caligrafia japonesa. Quando a pessoa corrige a caligrafia, ela não corrige o traço, ela corrige a personalidade da pessoa. Então esses conhecimentos são algo úteis para a pessoa ver, a arte ela é uma coisa relativa. Muitas pessoas já tentaram usar ela no sentido de se desenvolver. Então eu chamei a atenção para a arte Zen, para a pessoa pensar que tem coisas interessantes na história da arte, só que muitas vezes não são explicitadas por causa do eurocentrismo. A arte é muito centrada na Europa, né? Então a gente pensa em arte, pensa em Europa. Não mais por causa disso. Fatologia, página 12, primeira linha. No atual estágio da era das supercomunicações rápidas online, as GESCONs gráficas preponderarão sobre as GESCONs escritas? E na terceira linha de baixo para cima, quais as escolas de MacLeod? Então, a questão da GESCON gráfica. Eu acho que eu penso que o texto grafêmico, que é o que a gente utiliza impresso no papel, ele vai sempre existir, é uma necessidade do ser humano. É totalmente diferente você ter algo impresso que você consegue pegar e algo virtual. São coisas diferentes. Porém, a coexistência disso, de uma maneira que as pessoas consigam aproveitar melhor os dois, ela tende a aumentar. Hoje em dia existem ainda pessoas que não são acostumadas ao texto virtual, o que está sendo transmitido, por exemplo, por um filme. Tem pessoas que não conseguem ver um filme e conseguir interpretar aqueles signos, porque é uma coisa muito moderna para elas. Então acontece que o quê? A tendência é que as pessoas consigam ter essa flexibilidade de ler vários tipos de textos. Então no futuro, a holografia é uma questão
que não está tão longe. No futuro as pessoas vão poder acessar um holograma pré-formatado com uma informação que passaram para ela e que aquilo ali pode ser interagido. Elas vão poder acessar uma história em quadrinhos virtual, um filme projetado e um texto impresso como esse aqui. Então a tendência é que o ser humano consiga conviver cada vez mais e aproveitar melhor cada um desses, né? Parafatologia, página 13, quarta e quinta linhas. Como podemos acessar as retrocognições a partir da arte sequencial e as inspirações dos amparadores em arte sequencial? Então, a técnica que eu uso para as retrocognições é não ter expectativa, é não querer ter retrocognições. Qual o sentido disso? É que tem muitas coisas que a gente deseja ter de retrocognição, que é desejo, que a gente gostaria de ser um grande artista, ou a gente gostaria de ter sido uma pessoa importante na história. Só que esse desejo de ter uma retrocognição para conseguir fomentar ou para conseguir estimular o ego, não é uma coisa que vai ser evolutiva. Então, se a pessoa tiver alguma coisa importante para descobrir num filme, para descobrir numa história em quadrinhos, a leitura constante daquilo e a predisposição no sentido de paradigma, a pessoa tem uma predisposição para pensar nessa possibilidade de pluriexistencialidade, vai favorecer a retrocognição. Só que a retrocognição, nesse contexto, é um evento parapsíquico. Anímico no sentido de que pode ser feita a partir da predisposição, mas parapsíquico porque depende de um mecanismo assistencial que está fora do controle da pessoa, né? Então, mais a predisposição mesmo e a leitura de obras, né? Eu quero dizer para vocês aqui que o Jornal da Aracê acabou de sair. Se alguém quiser ver, tem aqui número. Concluído o cadastramento de livros da Holoteca de Aracê. Ele já tem muito livro lá. É muita coisa. A holoteca está ficando boa. Isso é na Aracê, no Espírito Santo. Autores capixabas doam livro para a holoteca. Linha do Tempo da Consciência ou Metrologia, envolvendo a turma lá da Aracê. Agora, o Laboratório Radical de Heurística, e tem aqui os agendamentos do serenário e as portas abertas aos visitantes. Vale a pena ver isso aí. Outra coisa que eu queria dizer para vocês, hoje nós estamos completando 173 neoverbetólogos. Comigo, 174. O total que a turma já fez até agora são 432 verbetes da turma aí, fora os meus. De modo que nós estamos caminhando aí para os 500, vocês ficam firmes. Agora, ó, o que domina a situação toda é as mulheres. Tem 103 mulheres para 70 homens. Quer dizer, é uma vergonha a gente falar, né, que os homens estão atrás dessa situação, você não acha? Isso é terrível. Você já defendeu o verbete, Arlindo? Pois é. Preciso ver isso, quantos foram? Agora preciso saber todos esses homens que falam muito aí, se já defenderam o verbete. Agora, não é impressionante a gente pensar nisso? O número de verbetes das mulheres são 260. O número de verbetes dos homens, 172. A diferença é enorme. Negócio para a gente pensar. Agora, ó, eu entrego o professor Pedro Marcelino a você. Pedro, em primeiro lugar, parabéns pelo verbete, ele está muito rico. E eu fiquei com uma curiosidade aqui na parafatologia, na página 13, você coloca lá na primeira linha, as paravisitações extraplanetárias inspiradoras. Você pode comentar mais? Sim. Obrigado, Rafael, pela parabenização. Então, as paravisitações extraplanetárias inspiradoras. Muitas obras que a gente vê no cinema e nos quadrinhos, elas trazem elementos que não são só elementos lúdicos, né? Porque às vezes um artista ele pode ter uma inspiração que vem de algum processo lúdico, de um sonho, de onirismo, né? Outras, essas que eu estou citando, são frutos da pessoa ter feito uma paravisitação no curso intermissivo, por exemplo, né? Ou da pessoa ter uma projeção em outro planeta. E depois trazer essa informação e produzir uma coisa. Um exemplo clássico disso é o Flash Gordon, né? Do Alex Raymond. Que inspirou até a NASA, né, na projeção, na criação depois de aeronaves, né? Então, o professor Valdo sempre cita ele
as questões dele de inspiração, né, com isso. Outro exemplo também, dois exemplos, é o Moebius, um autor francês, que também traz várias coisas, né, só que não tem como dizer o que é onirismo, o que é visitação planetária. E o Segrelles também, o Vicente Segrelles. Tem muitas coisas também que parecem ser frutos de visitações extraplanetárias, né? Então, mais nesse sentido, né? Aqui na página 13, trinomiologia, é o trinômio ícone, índice, símbolo. Poderia dar uma ampliada, por favor? Então, esse trinômio eu coloquei para elucidar a questão da semiótica, né? Então, esse trinômio ícone, índice, símbolo é a relação do signo. O signo pode ser uma palavra, pode ser um desenho, pode ser uma pintura, pode ser uma foto, com o seu objeto. Então, por exemplo, a pintura de uma casa, ela tem como objeto a casa, né? E por ela ser semelhante à casa, qual que é a relação da pintura da casa e a casa? Ela é parecida. Você olha uma pintura de uma casa, você diz, isso é uma casa. Ela é classificada como ícone. Já uma palavra, ela é um símbolo. Por quê? Porque existe um consenso. Casa é arbitrário, né? Podia ser house. Então, se você olhar e você não for alfabetizado naquele idioma, você não consegue estabelecer uma ligação com o objeto. E isso é um símbolo, porque existe um código, existe uma convenção. E um índice é algo que indica alguma coisa que não está ali. Por exemplo, a fumaça. O que a gente diz? Onde há fumaça, há fogo. Então, a fumaça é o indicativo do fogo. Todos esses signos, o ícone, o índice, o símbolo, estão presentes num filme, estão presentes numa obra de história em quadrinhos. Então, por isso essa colocação. Agora, na página 14, na mitologia, é o mito da necessidade de inspiração criativa. Isso eu pergunto porque na Socin eles falam que a arte está ligada diretamente à inspiração, né? O mito da necessidade de inspiração criativa. Esse é um problema grande das pessoas que escrevem, né, que produzem, que elas se deixam levar por esse mito e são pessoas que estabelecem um ritmo extremamente desorganizado por causa disso. Então, quando a gente faz uma criação planejada, que a gente tenta planejar, a gente vai contra isso. No sentido de que você estabelece um horário, você estabelece uma agenda para conseguir criar. E você faz, você força, você usa a sua vontade para conseguir se conectar, ao invés de ficar naquela passividade de ter uma inspiração. Então, isso indica isso. Isso é um mito, não necessita. Se você consegue ter organização, você consegue ter ideias. Não precisa estar sempre andando por aí, sem rumo, atrás de uma ideia, esperando ela chegar em qualquer momento. Nesse sentido. E em seguida tem esse mito, o mito da arte ser sempre emocionalista. Se a gente pega a etimologia da palavra emocionalismo, a gente vai ver que a emoção, ela é algo que descentra o homem, né? É algo que altera o homem. E a arte não precisa ser sempre uma emoção. Por exemplo, algo que está transmitindo um sentimento. Você cria, por exemplo, uma história, você cria um filme que ele tem como objetivo a transmissão de sentimentos mais nobres, mais elevados. O sentimento é algo ligado ao mental soma. Então a pessoa tem uma experiência extrafísica mais avançada, ela sente alguma coisa, só que aquilo não é emoção. É algo que transcende a emoção, porque não descentra. A pessoa fica mais centrada, fica mais equilibrada. Então é isso, não precisa ser sempre emocionalista. Não precisa ser uma coisa apaixonada de descentrar o ser humano. Pode ser algo que centra o ser humano, pode ser algo fruto de um sentimento, de algo mais nobre, mais elevado, né? Tá, ok, obrigado. Marcelino, aí na trinomiologia, o último trinômio, interpretação, expressão, regra. Você podia esclarecer isso um pouco mais? Sim. Então isso é uma hipótese, né, que eu venho trabalhando esse trinômio, porque basicamente quando a gente tem contato com algum código, com algum sistema de uma língua, uma linguagem, a gente se relaciona como? A gente interpreta. Então, por exemplo, eu estou lendo esse texto aqui, eu estou interpretando esse código. Eu estou vendo uma imagem, aquela estátua, por exemplo, eu estou interpretando ela. Expressão.
Vamos supor que eu queira produzir um texto desse. Eu vou ter que expressar através desse código, dessa regra. Vamos supor que eu queira me expressar através daquela estátua, criar uma estátua que nem aquela ali. Eu vou ter que estar criando, estar me expressando por meio daquele código, que tem limitações. O que eu consigo com uma estátua não é a mesma coisa que eu consigo com um texto. Mas ambos são linguagens e são expressões. E a regra, para tudo vai ter uma regra. Para eu criar uma estátua, eu vou ter que ter uma regra. Ela tem proporção, ela tem profundidade, ela tem volume. Se eu não conseguir usar essa regra, vai ficar algo que a pessoa não consegue entender, não vai ficar crível. O texto grafêmico, ele tem uma regra. Se eu não conseguir utilizar essa regra, ele vai ficar incompreensível. Então tem ortografia, tem a sintaxe, tem várias regras para a gente conseguir produzir um texto inteligível. Então em todas as linguagens, pelo menos é uma hipótese que eu tenho, a gente vai ter uma relação de tentar entender a regra daquele sistema para se expressar, para escrever algo e sempre estar interpretando alguma coisa. Então eu interpreto alguma coisa, eu faço uma leitura. É mais nesse sentido essa... E seria nessa mesma ordem ou essa ordem é aleatória? Essa ordem... Então, depende da faixa etária também, depende de quanto que a pessoa adquire aquela linguagem. Vamos supor, uma criança, enfim, ela vai adquirir a linguagem, ela vai começar a falar e escrever de uma maneira diferente de um adulto que está aprendendo idioma estrangeiro e de uma pessoa que está aprendendo, por exemplo, a desenhar. Então a ordem, elas estão sempre relacionadas. Uma criança percebe a regra quando ela está falando, por isso que ela fica testando, né? Ela fica testando, até dizer, não, é assim. Aí ela consegue falar alguma coisa. A conjugação verbal é exemplo disso, né? A necessidade de expressão pode buscar a regra e buscar a interpretação. Sim. Então a ordem é aleatória, no caso. Ela, na verdade, é um sistema, né? Ok. Então seria difícil de estruturar numa hierarquia, né? De 1, 2, 3, é um sistema. Obrigada. Eu coloquei nessa ordem. Obrigada, Marcelino. De nada. Desculpa. Tá alto aqui. Parabéns pelo verbete, está muito completo, viu? Está muito bacana. Lendo o seu verbete, a gente percebe, né, que você faz várias vezes esse paralelo pensamento artístico, pensamento científico, né? Sim. Em vários momentos aqui. E especificamente aqui na página 13, na seção detalhismo, na sinergismologia, o sinergismo pensamento artístico, pensamento científico. Queria saber, queria que você ampliasse isso, falasse para a gente como que você vê essa questão, essa relação. Olha, um exemplo clássico disso é o Leonardo da Vinci, né? Então, eu coloquei na bibliografia um livro que eu estudei muito isso, que é o livro do Bernie Hogarth, que é Desenho Anatômico Sem Dificuldade. O Bernie Hogarth foi um grande pesquisador norte-americano da história da arte. Então, nesse livro, ele traz uma introdução onde é que ele mostra por que a arte se separou da ciência. Então, a gente tem o Leonardo da Vinci. Ele é uma pessoa que ele consegue lidar com duas coisas: produzir conhecimento e se expressar. Quando você está fazendo alguma coisa artística, você não está produzindo conhecimento, você está se expressando. Então, são manifestações diferentes do ser humano. Não tem por que elas andarem, vamos supor, porque elas brigarem, né? Então, eu, por exemplo, eu consigo fazer a minha pesquisa e eu consigo escrever um texto. Depende do tipo de texto, ele é uma expressão, e até um texto totalmente científico, ele é uma expressão. Eu consigo produzir um desenho, ele é uma expressão. Então, eles vão lidar em dimensões diferentes. Só que o que acontece? As pessoas normalmente pegam a arte enquanto paradigma. Então, elas usam o paradigma da arte para obter conhecimento sobre coisas, para entender a verdade, para entender o cosmos. Isso não funciona. Porque o objetivo da arte não é isso, é a expressão. Então, a gente pensando sobre a questão de um paradigma científico que nem a Conscienciologia, só tinha como acontecer isso por meio da ciência. Não tem como acontecer isso por meio da arte. Porém, a expressão disso, a arte no sentido de técnica, de habilidade, ela pode ser feita em vários contextos. Por exemplo, uma escultura dessas. Às vezes você teve uma retrocognição de alguma coisa marcante, evolutiva, e você faz uma escultura para si mesmo, que tem a ver contigo, tu não vai mostrar para ninguém. Então é uma aplicação, né, de um conhecimento artístico. Às vezes a pessoa guarda no quarto dela só para rememorar alguma coisa. É uma expressão. Então expressão, produção de conhecimento. É mais esse binômio que eu tentei colocar. E ainda nessa linha, né, a sua resposta foi super completa, era exatamente isso que eu estava pensando mesmo. A gente vê muitas vezes que a gente tem como expoente
de um magiscom, de um pensamento científico, de uma autopesquisa, sempre um livro, um artigo, né? A gente escreve, né, livro. E muitas vezes a gente não considera a questão da arte sequencial, que é o que você está trazendo aqui, como uma GESCOM, como uma publicação, uma impressão gráfica que seja científica também. Na sua opinião, ela também pode ser nesse sentido? Você vai depender muito do autor, né? Como a arte sequencial ela é uma forma, ela é uma linguagem, ela vai depender de quem aplica. Então a questão da ênfase no texto é uma coisa que eu penso há muito tempo. E é uma coisa muito lógica, porque a arte sequencial ela depende de uma habilidade. Então, a habilidade textual, ela é uma habilidade adquirida também, uma coisa complexa. Mas no nosso contexto, nosso Zeitgeist, ela é uma coisa exigida na escola. Então, vamos supor que a gente tivesse em outro contexto, onde ambas as coisas fossem exigidas. Então, poderia ser que a produção científica tivesse uma expressão completamente diferente do que ela tem hoje. Então, o que acontece? Hoje, tentar usar a arte sequencial para expressar conhecimentos científicos é tentar criar uma nova forma de arte sequencial, no sentido de uma linguagem expressando o conhecimento científico. É algo novo, porque até então a gente tem uma aplicação extremamente comercial disso. A gente pega os filmes que a gente vê, a gente pega os quadrinhos que a gente vê. As pessoas elas estão envolvidas, elas não sabem o quanto aquilo ali é uma ideia dela e o quanto aquilo ali é uma coisa para vender. Então é muito difícil separar. Mas a ideia desse ensaio, desse texto, é fomentar isso. A produção da arte sequencial a partir de um paradigma científico, onde a pessoa pensa a realidade a partir da ciência. Porém, ela tenta expressar o texto dela a partir de uma linguagem da arte sequencial. No cinema, um filme é um exemplo clássico disso que a pessoa pode fazer. Só que ela vai estar num meio extremamente difícil, porque ela vai ter que ter um orçamento, ela vai ter que gastar. A gente não faz um filme hoje com menos de 1 milhão. Tem nem como começar. Então, ela tem uma dificuldade maior para fazer isso, né? Obrigado, Pedro. Ô Marcelino, eu aqui de novo, olha, na sindromologia, será que você podia falar para mim um pouquinho sobre a síndrome, a superação da síndrome do artista? Na página 14. Sim. Essa superação da síndrome do artista, ela está relacionada com aquele comportamento, com aquela série de comportamentos que a gente vê em artistas extremamente desequilibrados, né? Então, quando a gente está lidando com um perfil artístico, assim como quando a gente está lidando com um perfil, por exemplo, organizador ou perfil científico, a gente sabe que tem trafares associados. Então, a pessoa vai ter uma predisposição para ser criativa, mas ela vai ter uma predisposição também para ser uma pessoa voada, para ser uma pessoa desorganizada. É natural daquele temperamento. Então, superar a síndrome do artista é uma coisa mais, quando algo está mais patológico. Então, quando a pessoa já está envolvida naquele meio, e aquilo ali está acabando com a vida dela. Um exemplo são essas pessoas que vivem da arte, que são famosas, músicos, cantores, que estão num contexto extremamente complicado. Então, como que a pessoa vai conseguir superar isso? Essa que é a questão. Para ela conseguir produzir uma arte sequencial evolutiva, ela vai ter que superar isso. Eu penso até no meu caso. O meu primeiro envolvimento maior de pesquisa foi com a filosofia. Eu comecei a me envolver mais seriamente com os quadrinhos e a arte sequencial, levar isso a sério no sentido de pesquisa, depois que eu conheci o professor Valdo. Então, eu pensava mais sobre filosofia e não estava tão apaixonado pela arte. Eu não tinha esse comportamento tão emocionalista. Aí eu consegui enxergar a arte enquanto expressão, enquanto linguagem. Então, às vezes, a pessoa que está muito envolvida naquilo para aparecer, para obter sucesso, para sentir a estrela melhor que os outros, ela vai ter que superar isso, para conseguir usar isso de uma maneira evolutiva. Ok, obrigada, Marcelino. Marcelino, aqui no Crescendo, você poderia aprofundar como que você vê esse Crescendo, a filosofia da arte para a holofilosofia? É o segundo Crescendo. Então, Marcelo, essa relação a pessoa começar a pensar, porque a holofilosofia é um termo que a gente usa na Consciologia, né, num sentido mais transcendental, no sentido de ter o paradigma consciencial enquanto referência, né? Então, no momento que ela começa a sair da filosofia da arte, porque a filosofia da arte tem muitas coisas interessantes, tem questões criativas, históricas, sociológicas, psicológicas, né? Bem interessantes. Quando ela começa a trazer esse conhecimento e analisar ele sobre uma ótica mais ampla, aplicar isso numa ótica multidimensional, ela começa a fazer essa transição. Então tem muita relação com a mudança de paradigma.
Então a pessoa, ela pode, por exemplo, ser um conscienciólogo e estar na filosofia da arte. Porque não está ligado a apenas ir a um curso de consciologia, né? Está ligado a uma mudança interna. Então a pessoa que conseguiu aplicar o paradigma dela, que ela consegue vivenciar o paradigma, ela já está indo para uma aula de filosofia, ela já está encarando aquilo ali com muitas variáveis que ela não tinha antes. Então mais no sentido de aplicação mesmo, não só de ler um livro ou de fazer um curso, né? Uma coisa mais profunda, eu penso assim. Agora, nesse sentido, então, a vivência parapsíquica ela é muito importante. Porque é aí que vai começar a entrar mais variáveis dentro desse contexto da visão da arte como expressão, mas também uma expressão da multidimensionalidade. Essa questão, a pessoa vai começar a pensar na possibilidade de linguagens, né? Então a pessoa tem uma projeção, por exemplo. Né? Como eu tive algumas projeções e vi que muitas nuances da projeção eu tinha dificuldade de transmitir pela palavra. Como o desenho é uma habilidade para mim que é rápida de transmitir, eu produzia pelo desenho. E eu consigo trazer nuances que eu vou lembrar muito tempo através do desenho. Então, para a pessoa começar a ir para a holofilosofia, ela precisa dessa aplicação, ela precisa desse experimento parapsíquico, né? Que seria uma expansão, né? Eu vejo o experimento parapsíquico como uma expansão, e ela enxergar todas essas nuances, né? Agora, não sei se você concorda com isso, aí entra também a questão da reflexão. Porque então você traduz através do desenho, mas depois você vai refletir sobre aquilo, a mensagem, o conteúdo da experiência em si. Eu acho que isso que você perguntou é extremamente interessante, Marcelo. Porque não basta só fazer um desenho, produzir um desenho. Tem que pensar por que eu estou produzindo esse desenho, para que eu estou produzindo esse desenho. Então tem a ver com a intenção. O sentido ali que eu coloquei a arte zen no início é para tirar só um pensamento. A arte como fim. A arte como fim no sentido de linguagem. Então a pessoa não está usando aquilo ali para se promover. Né? Então eu tenho uma projeção. Eu uso aquela projeção para eu refletir. Eu uso aquela projeção para a minha autopesquisa, para a minha evolução. Esse é o fim dela. A linguagem termina ali. Eu não estou fazendo com uma intenção de um ganho secundário, que é algo extremamente comum no perfil artístico, né? Então é quando a pessoa usa associada à reflexão, associada a uma parametodologia, algo que está mais ligado a esse conhecimento mais amplo da realidade. Professor Valdo, aqui no verbete, Marcelo, no verbete do dicionário, no item premissa, você poderia falar sobre esse primeiro item? Arquirrompimentologia? O problema todo é o seguinte: rompimento é a hora que você faz uma reciclagem efetiva. Agora, por exemplo, no estudo desses rompimentos maiores, é a hora que você devassa o seu processo evolutivo. O que nós estamos falando aí sobre a pré-intermissiologia está dentro dessa condição do arquirrompimentologia. Você entendeu, né? É a hora que você devassa a situação. E aquilo vai criar um novo patamar na sua evolução. É a reciclagem big, grande, maior, mais ampla, mais profunda. Entende? Valdo, aqui também no dicionário, na conclusão, compensaciologia, você coloca ali a questão da identidade civil ultrapassando a identidade extra. Podia comentar a respeito? O caso todo é o seguinte: a identidade civil que a gente tem aqui, você precisa dela na vida humana. Você é cidadão, como eu sou cidadão. Nós temos que responder por isso. Então, veja, é essa que manda na vida humana, não é? Você pode ter aí a maior identidade intermissiva, para-identidade intermissiva, entende? Mas, do ponto de vista legal, oficial, institucionalizado, é essa aqui. Agora, do ponto de vista evolutivo, são outras. Então, perante uma repartição, perante uma autoridade, perante uma documentação, é a sua identidade extra, o RG, o registro geral, é que vai mandar na sua célula de identidade. Mas agora, extrafisicamente já não é assim. E extrafisicamente é o que interessa. Então o que eu falo é o seguinte: o ideal para todo mundo aí é melhorar a ficha extrafisicamente e caminhar cada vez mais como consciex e não como consci. Você entendeu?
Agora, isso é só com o tempo para cair a ficha, a turma entender. Tem que fazer experiência disso. Então, por exemplo, agora, se vocês começarem a pensar na segunda dessoma, que vão fazer assistência para quem vocês deixaram para trás, você vai limpar, você vai ficar sem jaça, límpida, tudo ok, de nível irreparável, não precisa de mexer em nada, vai ficar tinindo. Como é que eles falam aí? Eles falam nos trinks, está entendendo? Alto nível. Então, esse é o caminho que a gente está esperando para isso. Agora, nessa condição, se vocês, mesmo uma pessoa, vamos supor alguém aqui, que chega na segunda dessoma, e ela nunca teve esse processo de uma identidade extra, ela vai começar a atender o povo que ela deixou para trás. Aquilo pode criar um ambiente, um holopensene interassistencial de tal maneira que eles vão já fixar a identidade extra da pessoa. Então, aqueles que não têm, possivelmente, por esse processo assistencial, vão acabar tendo agora. Esse é o próximo nível evolutivo da turma toda aqui. Tinha mais um item, ali na listagem, o item 25, Transparacérebrologia. Aí é a hora que você já começa a raciocinar, já prevendo o que pode acontecer com os seus processos, em matéria de contato com as outras pessoas, a evolução que você tem, fenômenos que você vai enfrentar, a interassistencialidade necessária. Então, essa já transcende isso de você pensar como uma pessoa aqui, com o seu paracérebro máximo daquilo que você recuperou. Agora, nesse processo aqui do paracérebro, o que interessa mais é você pensar no paracérebro como consciência. Por quê? Aí você tem a recuperação dos cons magnos, aqueles que são os megacons. Então, o seu nível de lucidez é maior. Então, vamos supor, a nossa paracérebrologia aqui é fraquinha. Agora, do ponto de vista, se nós recuperamos os cons extrafisicamente, o nosso paracérebro é mais forte. Então, essa é aquilo que passa o nosso aqui. Agora, isso é o ideal para todo mundo. Val, você acha que é válido fazer, quando estiver projetado, a reflexão de buscar essa evocação do megacons? Tipo, eu estou fora do corpo com lucidez. Não, mas você nunca recupera 100%. Mas alguma coisa pode Até agora, pelos meus estudos, eu não vi ninguém que recuperasse 100% os megacons apenas projetados. Só se recupera quando dessoma. Para mim, o problema que impede isso são os reflexos do corpo e as energias do próprio corpo, a parte animal nossa. Isso bloqueia, você está entendendo, as retenções, o problema de lembrar, a relembrança, cria problema mnemônico. Então, o paracérebro não funciona bem. Porque eu agora, isso com a superconsciência, vamos dizer aí, a consciência maior, o fenômeno da consciência cósmica, ajuda, mas aquilo não fixa. Aquilo funciona como se fosse um problema de extrapolacionismo fugaz. É uma coisa que veio e sumiu. É uma estrela cadente que passou, mas não resolveu nada. Agora, o que fixa e demora mais durante o período que a pessoa está, é quando ela passa para a segunda dessoma com lucidez. Agora, olha a lógica. Isso é dentro próprio da nossa limitação de neurofisiologia, né? Porque o problema do corpo humano não é fácil, né? Você vê que não é fácil. Valdo, tem que estudar. Quando você... essa da conclusão que você tinha explicado antes, isso aí não é a mesma coisa que você já falou antes, que quando o Zéfiro ultrapassa... Aliás, o Valdo ultrapassa o Zéfiro, quer dizer, é a mesma coisa que você está querendo dizer. Não, olha aqui, vamos analisar o negócio com calma. Compensaciologia. Em compensação, por outro lado, o desenvolvimento da consciência, quando já ser desperto, pode superar claramente as conquistas evolutivas interassistenciais obtidas no passado,
a partir da condição da identidade extra, ou que lhe criaram as bases e o nome pretéritos. Esse segundo caso é a identidade civil humana ultrapassando a identidade extra intermissiva, indo do presente para o passado. Então, por exemplo, é o que eu tenho falado com a Mabel, que ela que está estudando muitas coisas do Zéfiro. Há certas coisas que eu estou fazendo agora como Valdo, que ultrapassa aquilo que o Zéfiro já fez em vidas anteriores. Mas veja, isso não é aquilo que eu estava falando. Isso aí é a condição da estrela cadente que passou. É a fugacidade do processo. Então, por exemplo, isso que eu estou mostrando para vocês sobre a pré-intermissiologia, o Zéfiro nunca conseguiu fazer para atingir o número de pessoas que nós estamos falando aqui. Isso é como se eu, Valdo, estivesse dando uma mensagem do serenão para os pré-serenões. Mas uma mensagem que é capital, que ela é importante, que ela é top. Isso aí, eu acho que o Zéfiro não conseguiu, não. Ele já deu muita mensagem. Mas nesse nível, por exemplo, estou dando um exemplo agora recente, né? Esse nível eu acho que ele não atingiu, não. Então, eu posso chegar e dizer que o Valdo está dando um quinal no Zéfiro, nesse particular. Você está entendendo? Você sabe o que é quinal, né? Agora, Valdo, você comentou assim, claro, todo o processo da conscienciologia, você aqui enquanto Valdo, mas o próprio processo do pandeiro, e aí no caso era o Zéfiro, já é ali isso. Era um outro processo. O pandeiro eu acho que é o top, mas agora, por exemplo, nisso aí, não dá para o Valdo engolir. Ele ganha. Mas ele tem muita coisa que ele ganha. O processo passado tem. O Zéfiro. Ele tem. Mas, por exemplo, tem coisa que às vezes nós estamos aí, né? Para ver quem está na ponta. Esse caso, por exemplo, que eu estou falando. Estou dando um exemplo só, mas aqui tem mais coisa. Por exemplo, esse negócio de eu ter feito até agora mais de 6.000 neologismos. Que a pessoa jogue fora aí 2 terços disso. Ela tem 2.000 textos ou vocábulos para ela pensar coisa séria de evolução. Isso é terrível. Isso ele não fez em vida nenhuma passada dele. Quer dizer, o Zéfiro, com intermissão, minhas vidas anteriores, eu não lembro, estudo eu nunca fiz, não. Agora, se a gente for pensar dos tipos de consciex assistidas ou de contato no pandeiro, o Zéfiro tinha uma amplitude maior. Porque a conscienciologia ainda... Agora, ele sempre vai ganhar do Valdo nessas questões. Devido ao processo da recuperação dos cônscios. Ele sempre está. É mais fácil. Eu aqui não sou nada. Agora, me deixa fora do corpo sem essas ligações aí que vocês exigem, que a vida exige, eu sou outra pessoa. Agora aqui, Alver Beethoven. Crescendologia, página 13, primeira linha. Poderia ampliar o crescendo filosofia da arte e holofilosofia? Foi o que eu expliquei e falei com o Marcelo logo após, há um pouquinho de tempo atrás, né? Que falava da pessoa conseguir pensar sobre a ótima do paradigma consciencial. Então, quando ela está olhando a questão filosófica sobre o paradigma consciencial, ela está olhando como holofilosofia. Ela tem muitas mais variáveis, ela tem a questão multidimensional, pluriexistencial. Então, esse crescendo vai fazer com que ela consiga refletir o suficiente para ter a reciclagem que vai ter, que é a necessidade da criação da arte sequencial evolutiva. Então, para ela produzir arte sequencial evolutiva, ela tem que mudar o paradigma e mudar essa visão filosófica restrita, né? Vamos dar um banho de loja, não dá? Né? Agora aqui outro. Paradoxologia, página 13. Poderia aprofundar o paradoxo da inspiração planejada? Então, a inspiração planejada é quando a pessoa consegue ter um local onde ela consegue ter uma hora onde ela vai produzir. Pode ser diariamente, pode ser uma vez por semana. Então, a pessoa ela vai sentar 2 horas e ela vai produzir. Então, o fato dela estar ali se predispondo e daquilo ser um elemento planejado, vai predispor o contato dela com consciex, o contato dela com centrais extrafísicas.
Então ela tem um tipo de inspiração que foi planejada posteriormente. Então, é esse sentido da inspiração planejada. No DAC o senhor menciona a interparaconexiologia. Se a condição da transpersonologia, através da autovivência lúcida da identidade extra e sua superação pela identidade civil, é inevitável a todo pré-serenão, então não é possível falar em transevoluciologia. Se, no entanto, o processo evolutivo contém segredos ainda fechados para a maioria de nós, e ao abri-los acessamos caminhos de crescimento consciencial antes impensáveis, temos aí campo para uma transevoluciologia. A transpersonologia é, então, uma expressão primeira de transevoluciologia? Favor de destrinchar. Sim, você está falando mais ou menos, a abordagem é mais ou menos essa. Agora, o que tem que ver são esses dois aspectos que eu falei aqui, entre a identidade extra e a identidade civil. E lembrar que a identidade civil está sempre por baixo da identidade extra. Se você entender isso, o processo da evoluciologia, seja a transevoluciologia, ou seja, a transpersonologia, fica mais evidente. Por quê? O problema que nós estamos estudando aí é a evolução e a personalidade, é a consciência. Uma coisa é a consciência, outra coisa é a consciência. Outra coisa é a gente pensar na consciência lúcida e outra coisa é pensar na consciência lúcida. Agora, o que eu vejo é o seguinte, passando por cima de tudo isso e vendo assim numa panorâmica maior. Um serenão, ele tem a lucidez com recuperação de consciência em qualquer dimensão, mesmo quando ele ressoma. Então, nós somos pré-serenões, nós ainda lutamos com essa diversificação de personalidade, de identidade. O serenão já não faz isso. O serenão é capaz de ter lucidez durante o período da vida fetal. Então, ele se coordena e deixa essas coisas todas de acordo com a fisiologia do corpo para atender as coisas. Mas ele, lá no fundo, ele derroga essas leis todas. Ele já consegue fazer isso. Eu estou falando serenão veterano, né? Aquele que já pode deixar tudo e ir embora e ser consciência livre. Então, nós temos que entender tudo isso que nós estamos falando aqui em nossas condições de pré-serenões. Porque se colocar o serenão, a coisa muda de figura. Agora aqui, professor, sempre utilizei quadrinhos dos X-Men para desenvolver certas propriedades do psicossoma. É exemplo da volitação rápida, transfiguração, telecinesia extrafísica, morfopensência. O senhor concorda que o uso de tal técnica pode ser eficaz no desenvolvimento das nossas grandezas singulares, muitas vezes auxiliando a alavancagem de extrapolações parapsíquicas? Sim, tudo isso aí pode ajudar devido ao problema do enriquecimento das próprias fantasias ou elucubrações da imagética e da imagística. Quer dizer, é a imaginação e a imagem. O problema todo é a pessoa pensar. Agora, Pedro, você quer falar alguma coisa também sobre isso? Fala aí para nós a sua opinião. Olha, eu acho que acabam que as pessoas elas começam a pensar sobre isso de diferentes maneiras, né? Então, algumas pessoas começam a ler os quadrinhos do X-Men, outras pessoas veem algum filme. Tem muitos filmes que falam de multidimensionalidade, né? Se aquilo ali está servindo para ela se desenvolver, é interessante. Como o professor Valdo falou, se a gente conseguir estimular a imagética e imagística, a gente vai conseguir predispor mais fenômenos. Só que a pessoa tem que ter crítica também, né? Porque muitas pessoas que estão ligadas bastante autocrítica, né? Para conseguir lidar com isso. Porque muitas pessoas que estão ligadas à leitura desses exemplares, elas são muito fanáticas, né? Então, isso tem muita relação com outra coisa, tem fantasia, muita paixão. Aquilo, então, fica só na emoção do psicossoma, não tem discernimento do mental soma, sim, é o que a gente vive falando. Então é o problema do referencial, né? Então a pessoa buscar outras literaturas. Então, ok, ela já saiu fora do corpo, ela sabe que consegue sair fora do corpo. Busque literaturas mais técnicas, que isso vai trazer esse discernimento, vai trazer esse aspecto para a tua personalidade, que não vai ser conseguido com a leitura do X-Men, por exemplo. Que são níveis diferentes, são intenções diferentes. Uma intenção é entretenimento.
A outra é desenvolvimento da consciência, né? A minha pergunta vai nesse sentido. Eu gostaria, tanto os dois, o professor Valdo quanto o Marcelino, me falasse qual a relação que vocês veem no tema do verbete, né, a arte sequencial evolutiva, com a prova da imagística. Fala aí para nós sua opinião. Prova da imagística. Você já fez a prova da imagística? Não. Ainda não? Está devendo. Ele deve sair muito bem lá. Então, do jeito... Você pensou, né? Você pode até desenhar na hora lá o objeto, para mostrar o que é. Você fica devendo, né? A próxima é que você deve aparecer lá, senão nós vamos te cobrar. Tá, pode deixar. Então, a relação que eu vejo, assim, pelo que eu escuto falar, né? Pelo que o pessoal comenta da prova da imagística, né? É que quando a gente desenvolve essa capacidade, esse atributo imagético, a pessoa consegue fazer duas coisas. Ela consegue ler melhor imagens e consegue plasmar melhor imagens. Então, por exemplo, o meu nível de realismo da imagem que eu consigo plasmar, penso eu, é bem maior do que uma pessoa que não tem esse costume de produzir, né? Não está feita esse trabalho. Você tem razão. Isso aí é a coisa mais séria que tem. Então, fora do corpo, às vezes se tiver que plasmar alguma coisa, a pessoa que está mais relacionada com isso, que ela consegue desenhar, que ela consegue ter essa visão, ela vai conseguir produzir com mais facilidade. Os morfopensenes. Os morfopensenes. Isso é uma coisa que é extremamente útil para a evolução, que é muito... enfim, a pessoa consegue trocar de aparência, a pessoa consegue plasmar um veículo, plasmar um ambiente, sem precisar fazer muito esforço, porque aquilo ali já é natural para ela. Então, tem uma ligação com essa questão imagística e imagética, porque a pessoa começa a se tornar mais bem relacionada com esse signo imagético. Então ela vai ler, ela vai estar vendo filmes, ela vai estar produzindo, e aí ela vai começar a estimular partes da cognição dela que ela não vai conseguir estimular com outras coisas mais. Então, às vezes, para uma pessoa que está bem relacionada, que ela consegue praticar sempre isso, criar essas coisas são coisas fáceis, são coisas simples. Já para outra pessoa, não é tanto. Então, tem muita relação com o estímulo, o que a pessoa vai estimular na cognição dela. Quanto mais estímulo de imagística e de imagética, mais facilidade vai ser a pessoa ter depois associações. Ô Pedro, em cima dessa explicação que você deu, da pessoa começar a fazer isso ou aquilo, em termos de imagética, como é que se dá essa alfabetização imagética? Essa alfabetização é interessante porque complementa aquilo que o professor Valdo falou. Então, as pessoas, o pré-serenão, ele tem uma visão parcial da realidade. Ele acredita muito nas coisas como se elas fossem só aquilo ali. Então, uma pessoa, ela não questiona o que transcende ela mesma. Então, ela está contente, ela está tranquila com os 5 sentidos dela. Ela não enxerga as coisas enquanto símbolo, enquanto algo que pode existir por trás. Por quê? Porque ela acredita na imagem. Se eu mostro uma foto para as pessoas dizem, não, isso aconteceu, isso é real. Não é real. A foto não é real. O desenho não é real. Eu não sou real, no sentido que eu não consigo traduzir a minha essência. Eu sou apenas uma aparência. Assim como eu fora do corpo é a mesma coisa. Isso aqui é tão irreal no sentido de ser energia, a gente enxergar a matéria e não conseguir transcender isso, quanto algo que está fora do corpo. Então, a alfabetização imagética, a pessoa começar a enxergar isso enquanto signo, enquanto código, vai predispor a pessoa a ter essa visão maior da realidade, a visão mais crítica, amplia. Um exemplo bem comum disso, consciência que está materializada com outra forma, transfigurada. Então as pessoas acreditam nisso. Não, esse aí é o fulano de tal. Se a pessoa consegue ter mais crítica, ela consegue ver nuances que vai indicar que não é a pessoa. Até porque a consciência não faz sustentabilidade energética, né? Quando ela se transfigura, ela não consegue. Se consegue manter, a gente consegue parar. Se a gente exterioriza energia contra ela se desfaz e mostra a realidade. Ela não tem uma autossustentabilidade. Agora, eu já fiz isso tanto que teve aquele caso do cara que veio em cima de mim. Eu jogo energia, mexo, ele vira para mim e fala assim, Valdo, não adianta mexer, eu sou feio assim mesmo. O que eu fui para nada? Eu fiquei quieto, engoli seco, coloquei a viola no saco. Ô Pedro,
Parabéns, parabéns, parabéns. Excelente o assunto, né? Mas eu queria saber também, aqui na fatologia, na 12ª linha, os parafenômenos ilustrados. Isso tem a ver, você falou aí no princípio, sobre os filmes quando retratam os parafenômenos, né? Você está se referindo a isso, esse impacto que acontece quando você... É diferente quando você descreve e quando você ilustra um parafenômeno. Parece que tudo indica que a nossa comunicação, a maneira como a gente se comunica, ela é uma vontade, ela é uma necessidade do ser humano transmitir alguma coisa que ele viveu, né? Uhum. E existe uma grande diferença entre mostrar e dizer. Eu posso falar sobre um fenômeno, eu posso mostrar um fenômeno. Eu gostaria de poder mostrar agora um fenômeno, mas eu não consigo. Então, mostrar é alguma coisa que explicita mais, em alguns casos. Principalmente quando aquele fenômeno tem forma. Sim. Então, se você teve, por exemplo, uma projeção de mental soma, uma cosmoconsciência, isso não está ligado a uma forma. Então, às vezes, a explicação, falar sobre, vai ser mais didático do que mostrar. Se você teve uma saída fora do corpo, se você foi para outro planeta, mostrar vai ser mais didático, vai ser mais ilustrativo do que falar sobre, porque transcende a tua realidade. Transcende. De arquitetura, de ser humano, de tudo, de vegetação, vai transcender tudo. Esse ponto aqui, sobre esses parafenômenos ilustrados, me fez lembrar, na época que começou a aparecer esses filmes que falam sobre a vida extrafísica, Ghost, né? Além da Vida, O Amor Além da Vida, todos esses filmes, que quando você ia se referir a alguma coisa, as pessoas diziam assim, igual no filme. Elas usavam o filme, as pessoas que não têm uma informação, elas usam o filme para dizer, para identificar o que você está narrando para ela, que você está informando. E o filme dá credibilidade. Porque as pessoas o filme dá credibilidade. Então, o filme é imagem, é fotografia, logo ele é real. Então, aconteceu no filme, acontece. As pessoas associam a fotografia à verdade. Fica mais fácil delas inteligirem as coisas. Então, tá bom. Parabéns. Muito obrigada. Pedro, tudo bem. Aqui na numerologia, você pode comentar os 2 primeiros itens? Arte sequencial intermissiva e arte sequencial proexológica? Isso. Então, aqui eu levanto essa hipótese de ter algumas consciências que estão estudando essa maneira de aplicar a arte sequencial de uma maneira que vai predispor a evolução dela dentro de um paradigma mais amplo, né? Então eu penso que quanto mais a gente conseguir fazer, estimular essas consciências, no sentido de lançar ideias, desenvolver metodologias e parametodologias, mais fácil vai ser para elas conseguirem aplicar isso em prática na próxima ressoma. Então a tendência, a minha hipótese, né, é que tenham cada vez mais pessoas que estão reciclando habilidades. Então vamos supor um pintor do Renascimento. O cara foi pintor no Renascimento. Ele tem uma capacidade de plasmar ideias, de plasmar imagens muito grande. Só que isso, para se transformar num texto, vai precisar de uma tecnologia que ele não teve naquela vida. De uma linguagem que não existia. E qual é essa linguagem? A linguagem dos quadrinhos, a linguagem cinematográfica. Que você consegue criar um argumento, você consegue criar um texto, um bloco de ideia, passo a passo, pela sequência, tal como a palavra faz. Então é nesse sentido, as pessoas podem estar usando essas habilidades para o contexto evolutivo, porque essa habilidade é uma linguagem, é uma maneira de escrever um texto, né? Uma história em quadrinho, um filme, né? Vão ter diversas variáveis, várias dificuldades que a pessoa vai ter que enfrentar, né? Só que isso acontece em qualquer profissão, em qualquer aplicação, não vai ser só na arte sequencial, né? Pedro, tipo o trabalho que o Flávio Monteiro fez, aqueles infográficos aí do sistema do EV e tudo mais, que você está falando, né? Sim. O trabalho dele não é classificado como arte sequencial, porque ele cria imagens únicas, estáticas, né? Então, dentro de uma classificação científica, seriam ilustrações, os infográficos, né? Eles seriam os infográficos são maravilhosos, uma categoria, né? da trabalho ilustração. Excelente. E nesse contexto, algo evolutivo. Porque ele está transmitindo conteúdos evolutivos através de imagens, textos, né? Então, o exemplo dele é bem isso. Ele fez um trabalho uma vez,
que eu acho que está nas mãos do professor Valdo, aquele trabalho que o Flávio fez do extrafísico ali do holociclo. Eu acho que está na sua mão, né? Maravilhoso o trabalho. Pedro. Professor Valdo. Pedro. Aqui. Eu queria falar um pouquinho sobre essa parametodologia, né? Me parece que você está buscando um salto epistemológico para enxergar a arte sequencial enquanto uma forma de linguagem gráfica, que ela pode ser com letras, isso é, grafêmicas ou não, porém que vai passar todo um contexto também através de imagens. Só que quando um grupo tem contato daquele código grafêmico de letra, essa palavra também é uma imagem, né? Também. E isso amplia muito essa sua definição enquanto método e enquanto epistemologia. E como eu sei que você está interessado nesse salto parametodológico, eu queria saber a sua opinião, já que a quebra de paradigma é entender isso como linguagem, e aí o conteúdo que você vai passar é uma escolha sua, então você quebra aquele paradigma do emocional, ou do infantil, etc., quais as vantagens em termos de autorrevezamento e hetero-revezamento que nós podemos ter enquanto grupo evolutivo para deixar registros através de escrita imagética? Por quê? Porque a partir do momento que também está lá todo aquele código gráfico naquelas imagens, isso é universal, em qualquer país. Aí você quebra toda a visão do poliglotismo, enfim. Por quê? Porque qualquer pessoa que tenha contato com aquilo, mesmo ela não tendo a decifração daquele código grafêmico, ela vai entender a mensagem por todo o contexto do confort dessa manifestação gráfica. Então, eu queria saber o que você anda pesquisando sobre isso. Olha, isso é extremamente interessante, né? Porque a síntese desse verbete é a questão do salto epistemológico, né? Então, a gente vai pegar uma raiz de algo que vem sendo feito há muito tempo, que é a arte, e vai transmitir isso, essa epistemologia, para um novo paradigma, que é a Conscienciologia. Só que isso vai precisar de uma série de mudanças, de reflexões. O que eu coloco sobre isso é ali na fatologia, a última expressão que eu coloco, que é o trafor das linguagens de arte sequencial, está falando justamente sobre isso. Então a pessoa tem que ter sangue frio para conseguir analisar o contexto e a mensagem. Então vamos supor, eu tive uma vivência. Qual a linguagem que se adequa mais a essa vivência? Essa linguagem vai estar relacionada também ao quê? Ao público-alvo, né? Então a gente pega a variável da minha intenção mais o contexto e o tipo de mensagem com o público-alvo que eu quero transmitir aquela mensagem. Então um exemplo bem prático. A pessoa teve uma projeção, saiu fora do corpo, uma exoprojeção que eu tive foi bem marcante. Eu achei que a linguagem sequencial seria extremamente didática para mim no futuro e para outras pessoas. Então eu fiz eu desenhei em forma de quadrinhos essa experiência. E isso utiliza o melhor daquela linguagem, que é o quê? Mostrar aspectos passo a passo, visuais, outros aspectos também que eu consigo expressar através de signos, né? Para conseguir estar me ajudando e estar ajudando outras pessoas no futuro. Então, nesse contexto, eu usei o melhor dessa linguagem devido ao tipo de código, tipo de experiência que eu queria passar. E pensando no público-alvo, ele é um público-alvo mais para as pessoas que gostariam ou que estão pensando sobre o paradigma consciencial, né? Então, eu penso no público-alvo, que às vezes não está alfabetizado nos neologismos, ou um público-alvo que não está acostumado com o tipo de mensagem, com o tipo de forma de linguagem que a gente utiliza, vai ter mais facilidade para acessar aquele conteúdo. E nessa expressão gráfica, ele está impregnado a energia do conteúdo que você quer passar. Então, em termos de percepção, de registro, de rememoração, isso tem um peso muito forte. Próprio revezamento, né? Isso, eu queria saber assim, quando você tem uma experiência parapsíquica, não importa, fora do corpo, enfim, né? Você costuma usar um símbolo de uma forma de bloco para expressar essa experiência? Ultimamente, como eu estou estudando japonês, eu tenho criado ideogramas, os meus ideogramas. Seu código. Porque eles são mais rápidos do que o desenho. Eu tento cada vez acelerar mais a minha velocidade de desenho, justamente para conseguir transmitir em bloco. Então, eu tive uma experiência projetiva interessante essa semana.
fazendo o registro, eu tentei fazer um traço mais rápido possível para transmitir aquela ideia, e não para interpretar ela e colocar ou melhorar, né? Então, o que eu tenho utilizado é esse desenho rápido, né, que é o esquemográfico. Para representar um bloco. E ideogramas, que eu crio os ideogramas para mim. Eu acho que a pessoa criar ideograma, bloco de ideia para ela, é extremamente interessante no sentido que ela vai conseguir acessar diretamente aquele conteúdo, né? Porque às vezes escrever uma sentença, uma oração, é algo que demora, quando tem um fenômeno complexo, né? Então, vai depender muito, né? Então, eu utilizo o ideograma e o desenho rápido, taquigráfico, né, que chama. Obrigada. Professor Evaldo, aqui no BAC, página 26, o senhor pode comentar o item 20? 20 é para a polipercepciologia. O caso todo é o seguinte. Você já viu a gente falar aqui daquilo lá que é o 14, que é a pangrafologia. É a hora, por exemplo, que você tem uma percepção que é múltipla em matéria de abordagem. São vários fenômenos ao mesmo tempo. Quer dizer, há uma simultaneidade de parapercepção das ocorrências. Agora, o que se passa? Isso aqui, que nós estamos falando aqui, já é outra coisa. É a polipercepciologia. Você junta todos os fenômenos que você consegue perceber e faz análise daquilo. Então, supera até o processo da pangrafologia. Você entende? Mas agora, depende da lucidez da pessoa. A pangrafologia, ela existe, são os fenômenos que ocorrem que a pessoa percebe. Agora aqui, quando nós falamos polipercepciologia, é o estudo, você estudando, você, de todas as percepções que você é capaz. Então há uma leve diferença da situação. A pangrafologia, ela está dentro do processo, mas não é a mesma coisa. Entendeu a diferença? Professor, aqui no B, aqui ainda na premissa, o item 8, auto-orto-absolutismologia. Auto-orto-absolutismologia. Nós já tivemos aí, eu acho que já trouxemos esse verbete. Ele já veio para cá para ser debatido. Agora, o que é que se passa? É quando a pessoa ela tem que fazer uma decisão crítica na vida dela. Algo que é decisivo. Então, ela tem que ser absoluta consigo mesma. Entende? Absoluta quer dizer uma coisa peremptória, total, definitiva, incontestável. Ela não tem por onde escapar. Ela está encantoada por si mesma. Então, isso é que nós chamamos do auto-absolutismo. Então, são certos deveres ou obrigações, ou uma incumbência ou um trabalho que você tem que fazer, e que a hora é essa, o local é esse, o momento é esse. Então você tem que assumir aquilo, é absoluto. Entendeu o que quer dizer? Sim. E aqui no adendo, nega a etologia, poderia falar mais? Aqui sobre comportamentos revelam os segredos. Aqui, ó, na condição de mini-peça, o mais inteligente é seguir os mandados do maxi-mecanismo multidimensional e interassistencial. A gente é mini-peça. Quem fala são as consciências mais evoluídas, como nós falamos que elas são, quando dão uma sugestão, essa sugestão é irresistível. Então, a ciência da autopensalidade é a intraconscienciologia máxima. A ciência da interassistencialidade é a extraconscienciologia máxima. Quer dizer, uma coisa dentro e outra fora da sua consciência. Agora, comportamentos revelam segredos. Então, aquilo que a gente não sabe começa a aparecer tudo quando começa a atingir esse nível mais amplo do maxi-mecanismo multiassistencial, multidimensional e interassistencial. Então, nós achamos que a Terra é dirigida por esse maxi-mecanismo. Entende? É lógico que por cima, quer dizer, no top disso aí, deve ter CLs, consciências livres. Logo abaixo, serenões. E quem a gente tem mais contato são com os evoluciólogos. Isso é que forma a paraelencologia do maxi-mecanismo. Entendeu o que é? Professor Valdo,
Professor. Podia só explicar o que seria a paramidiologia? Para o quê? Paramidiologia, o número 19. O 19. Paramidiologia. Isso aí é o seguinte: como é o seu processo, por exemplo, de você ter a comunicação extrafísica? Isso aí é que seria educação ampla, maior, entende? É esse que é o caminho. Mas você quer lê mais ou menos o que é que está falando aí no início. Você não tem? Então tá. Mas olha, isso que ela estava perguntando é isso aí. Esse verbete, então, já saiu. A pessoa tem que saber. Agora aqui, de que maneira alguém se torna serenão sem conscienciologia? Não, o processo é o seguinte: o serenão sempre existiu em outros planetas evoluídos e sempre existiu também desde a antiguidade na Terra, mas é devido ao processo da evolução. Agora, os planetas, com o passar do tempo, eles alcançam o nível que o povo começa a entender o que é conscienciologia, principalmente quando começam os cursos intermissivos, que é o que manda. Não digo sem estudar a consciência, mas sim sem o CAEC, seus livros publicados, sem as terturas online. Segundo o senhor, o serenão já existe há milênios. De que modo ele conseguiu essa façanha? Ele conseguiu porque muitos devem ter já virado serenãos até no outro planeta. Depois ele apareceu, ninguém sabe como é que é. O que é que eu já falei? Que esse planeta é muito novo, ele não tem cara de ter criado ou gerado serenão. Entende como é que é? Agora, nós somos pré-serenões aqui. Agora, os serenões que tem, eles já vieram bem avançado, chegaram aí apenas burilaram a situação. Deve ter sido isso. Agora aqui, professor, o senhor tem alguma opinião sobre a dificuldade econômica que estamos a passar em Portugal? Não se compreende como é que nossa classe política não evolui. Estão a pedir todos os portugueses sacrifícios tão grandes que cada vez está mais difícil. Conseguir um dinheiro para fazer deslocações para os cursos de conscienciologia e ter dinheiro para tudo em geral, saúde e educação dos filhos. Isso é difícil não afetar os nossos pensantes. Quando é que o mundo em geral vai mudar? E não sermos corrompidos com todos esses interesses econômicos. Olha, não tem jeito, isso aqui é uma pessoa que está falando de Portugal. Aqui o problema todo é o seguinte: se começar a passar muita dificuldade, o ideal é arranjar uma lavoura, começar a plantar, porque assim mantém o processo da alimentação. Eu falei isso já há muito tempo, quando eu estava em Uberaba. Ajudei o povo a fazer plantação. Lá o povo não conhecia muita cenoura, eu incentivei a plantação da cenoura para ajudar as vitaminas, o que era tal. Eu acho que a Argentina, Portugal, alguns países da Europa, precisavam de voltar para a natureza. A natureza é o máximo, a gente planta, ela dá e não cobra nada. Isso é o máximo. O sol, a chuva, ajuda todo mundo. Então eu acho, em vez de estar matando cachorro do jeito que já fizeram na Argentina, para comer, para poder sobreviver, vão plantar, porque a terra dá as coisas. E não é tão difícil assim. Em pouco tempo, a pessoa se mantém a sobrevivência dela. Outra coisa, terra sempre tem. Mesmo em Portugal, tem muito lugar que não está habitado, não estão usando. Lá perto mesmo, lá da IAC, tem lugar todo desabitado, grandão. Você roda de carro assim, vê muita coisa, tudo livre. Agora, e o Brasil? Se nós formos falar do Brasil, então é uma vergonha, porque aqui são 1000 quilômetros, tudo limpo, não tem nada. Está tudo aí para ser explorado. Como é que fica? De modo que o problema dos interesses econômicos depende também da gente. Nós temos que ver o que é que se passa. E procurar arranjar um pé de meia mais sólido. Agora, Portugal, o mal que a nossa amiga está falando, é que eles são conservadores demais. São conservantistas. Isso aí é difícil, eles não querem fazer renovação de nada. Tudo eles dão conta. A pessoa fica de uma maneira sólida, do mesmo jeito. Isso aí não ajuda, né? Portugal está difícil. Agora, vocês estão vendo, o povo já está sentindo lá o processo. O problema na Europa está bravo. Todo mundo está chegando lá, está falando disso aí para a gente.
Professor Valdo. Vamos ver se ele sai dessa crise, né? Eles estão fazendo força. Professor, aqui no B, aqui em cima. Oi. Fugindo um pouquinho do assunto, eu queria saber, para ti, qual a importância da docência infectológica e qual seria, mais ou menos, a idade mínima para começar esse processo? É a sua idade, você pode entrar. Pois é, até preciso. Tem que falar com a turma que você já está no ponto. Agora, o problema é ver se você tem gabarito, competência. Você tem que fazer as provas, tem que entrar lá. Eu acho que você já está atrasado, sabe, chefe? Já podia ter entrado. Você sabe, ele é ótimo em comunicação, fala assim, ó. Fala pelos poros dele, sempre foi assim desde menor. Então está na hora. Você agora cresceu demais? Pois é, então... Você está com 1 metro e quanto de altura? 85. Então, o que você quer? Você virou homem, você é um machão. Vamos dar aula, companheiro. Vamos fazer força, vamos passar por aí. Já está na hora. Eu comecei agora, eu já fiz a entrevista, eu já vou marcar minha prova, então tá só certo. Que eu não tenho certeza se... Eu te dou os parabéns por essa iniciativa. Você está no caminho certo. Se vão me liberar pela minha idade. E outra coisa, a hora que você for aprovado, vai fazer itinerância, docência itinerante. Ó, meu dedo do seu nariz. Eu conheci desde menino aí, então é bom, agora ele virou homem. Agora, ó, já que ele falou fora, eu vou falar uma coisa também fora para vocês, que vale a pena do chanfort. Século XVIII, olha só como é que eles analisavam o processo da obesidade. Impressionante essa opinião aqui, que ele era tudo a crítica da época dos reis. Isso foi antes da queda da Bastilha e da Revolução Francesa. Então ele fala assim, dizem do penúltimo bispo de Autun, monstruosamente gordo, que bispo fica parado, ele vai engordando. Tem um monte de bispo que às vezes é gordão mesmo, vira uma baleia, né? Ele fica obeso. Então, ele fala, dizem do penúltimo bispo de Autun, monstruosamente gordo, que ele fora criado e posto no mundo para mostrar até onde pode chegar a pele humana. Essa é terrível, gente. Isso aí não tem na nossa época. Quer dizer, o cara vai expandindo da tal maneira para mostrar até onde a pele dele aguenta. Isso é muito bem bolado. Século XVIII isso aqui, hein? Tem mais de 200 anos, hein? Esse negócio que aconteceu. O bispo viveu naquela ocasião. Esse bispo devia de ter na base de 160 quilos, 180 quilos, por aí. Ele vira grandão preparado. Né? Ao que consta, parece que era isso. Ele era enorme, entende? Bispo da Igreja Católica. Que o cara só ficava mandando as coisas, não fazia nada, não fazia exercício, não fazia nada. Vai expandindo. Outra coisa, comida boa do arcebispado, né? Aquilo só come. Só come. Então deu isso. Agora, não é terrível isso? Até onde pode chegar a pele humana? Vai expandindo para ver o que dá. Essa é terrível. Hein? O nome, esse aqui, é o chanfort. São as máximas de pensamento e caracteres de anedota. É da Martins Fontes. O chanfort é considerado o filósofo mais crítico que houve no século XVIII na França. Tem muita coisa terrível, porque ele combatia os reis, o reinado, a monarquia. Agora, só tem anedota desse aqui. Eu estou lendo aqui, é justamente os caracteres de anedota. Tem cada coisa aqui que eu vou te contar, mas é terrível. Agora, é inteligente a observação do homem para a época. Ele era uma cabeça. Isso a gente não pode tirar da frente. O problema é terrível. Para mostrar, por exemplo, como é que era sujeirada da monarquia, tem assim umas histórias igual a essa. Por exemplo, a Madame Fulano, mantendo um salão literário, que eles colocavam todos os literatos, dava comida para o povo, fazia aquele negócio. É o salão literário que chamava. Então dizia de Fulano, não faço um grande caso dele, ele não frequenta a minha casa. Você está entendendo o nível que era? Como é que era
Entendeu? A soberba desse povo é terrível. Agora, tem coisa terrível. Aqui, quer ver uma? Essa aqui terrível. O abade de Fleury foi apaixonado pela marechala de Noailles, que o tratava com desprezo. Vocês vejam bem, o abade, porque os padres tinham tudo mulher, eles arranjavam mulher, tinha papa que arranjava mulher, esse negócio todo. Então vejam, vamos entender. O abade de Fleury foi apaixonado pela marechala de Noailles, que o tratava com desprezo. Quer dizer, ele era apaixonado pela mulher e ela não ligava para ele. Quando ele se tornou primeiro-ministro, quer dizer, o abade, ela precisou dele. E ele a lembrou de sua rejeição. Então falou, monsenhor, monsenhor, disse-lhe candidamente a marechala, quem poderia adivinhar? Não é terrível isso? Pensa bem. Ela expôs a situação toda dela, só interesse, tudo na base de interesse. E era assim, era o processo do reinado na França. Foi por isso que houve a Revolução Francesa. Isso aqui mostra como é que estava a situação precária do processo da monarquia na França. É aquilo que eu estava falando aí antes, ó, tem esse outro aqui. Dizia o senhor fulano, o homem é um animal tolo, se o julgar por mim. Agora é cheio disso, o processo todo dele aqui, ele falando essas coisas. Agora, o senhor fulano aqui dizia que deveria ter se aplicado ao casamento a política relativa às casas, que são alugadas por um contrato de 3, de 6 ou 9 anos, com direito de compra se a casa lhe convir. Veja bem, isso é o que o meu avô fazia. Você veja bem, na década de 30, 40, o meu avô fazia os contratos de casamento, que era isso aqui. Entende? Então a pessoa fazia, eu sei que eu redigi os casamentos para o povo assinar com testemunha, tudo aquilo em folha de papel ao máximo. Como eu tinha letra boa, eu fazia isso com meu avô. Ele fez mais de 80 contratos de casamento. Então o contrato era o seguinte, fulano e fulano aqui estão aqui e assinam, etc. tal, embaixo, abaixo assinado, estabelecendo um contrato de casamento durante 5 anos, com direito à renovação depois, dependendo da opinião de cada um. Agora, aquilo tinha direitinho, o povo tudo assinava, tinha testemunha, que é justamente isso que eles aqui estavam querendo fazer do século XVIII a respeito das casas. É a mesma coisa, meu avô fazia isso. Agora, não é fácil a situação do século XVIII. Vale a pena, se vocês querem ver a história da monarquia, o processo da época da Revolução Francesa, do feudalismo, esse livro do Chamfort, vale a pena. Esse livro, eu acho que ainda tem exemplares aí na epígrafe. Agora, vocês se preparam, porque aqui tem de tudo em matéria de malícia, de sujeira, mostra a realidade toda, não sobra nada. É terrível. Por exemplo, é daqui que sai isso que os outros todos falam e atribuem a outras pessoas, mas foi do Chamfort que tem isso. Diziam de um homem totalmente desgraçado, quer dizer, a situação dele era precária. Ele cai de costas e quebra o nariz. Essa história, muitos usaram isso depois, mas foi aqui da época do século XVIII que apareceu esse pensamento. Isso é daqui. Tem muita coisa do Chamfort que outra pessoa assinou embaixo. Entendeu como é que é depois disso? São 2 séculos que já passaram. De modo que não é fácil. Agora, lembre-se da pele que estica, tá? Segui o verbete aqui. Você quer que lê alguma Lê coisa? aí para ela. Tá. Ela, só para dizer que Fala consegue primeiro na... o título aí então, do verbete. Auto-horta absolutismologia. Então, a definologia. A auto-horta absolutismologia é a ciência aplicada aos estudos específicos, sistemáticos, teáticos ou pesquisas e vivências da decisão magna da consciência lúcida sobre alguma postura crítica, constituindo auto-manifestação marcante do primado do paracérebro.
o turning point evolutivo e o dia D da mega decisão na estrutura da autoevolução e da autoprogramação existencial. Importa esclarecer que a auto-orto-absolutismologia difere frontalmente de 4 conceitos: absolutismo, absolutismologia, auto-absolutismologia e anti-absolutismo, bem como do crescendo patológico, moderação, absolutismo. Pedro, aqui no D. Você poderia, no item 1, autoconsciência terapia, na argumentologia, 4ª página do verbete, você poderia aprofundar ou dar algum exemplo? Criação ou leitura da arte sequencial é possível desencadear, pela escolha da temática, da técnica e da metodologia, processos autoterapêuticos lúcidos. Então, um exemplo que eu vejo assim no dia a dia de trabalho é pessoas que buscam desenvolver a percepção de alguns aspectos da arte sequencial que elas não tinham. Por exemplo, profundidade. Pessoas que são muito rígidas geralmente não conseguem fazer desenhos de perspectiva. Elas fazem bidimensionais. Profundidade, fazer a perspectiva num desenho, está muito ligado à pessoa enxergar sobre outro ponto de vista. Porque o que é a perspectiva? Gente, isso é perfeito. Olha bem o que ele está falando. Então, as pessoas muito rígidas, elas vão desenhar. Tem muitas pessoas que têm uma titulação até acadêmica grande, que fazem cursos comigo, né? Então, essas pessoas vão lá para desenhar, para aprender a desenhar, e fazem tudo bidimensional, como se fosse aquele desenho egípcio. Então, quando a pessoa diz, não, eu quero enfrentar isso, ela tem que mexer numa série de comportamentos que estão ligados a isso. Um deles é ela conseguir ter flexibilidade na questão do argumento. E não teve um caso de uma pessoa que começou a trabalhar isso, que ela não conseguia mudar de ideia. Ela sempre era dona da verdade. O desenho não evoluía. Porque está muito ligado à maneira de pensar aquilo que ela desenha. Então, quando ela começa a se desenvolver, ela está fazendo uma autoterapia. Ela está fazendo um trabalho, né? No contexto da conscienciologia, uma autoconsciência terapia, né? Outra coisa é luz e sombra. As pessoas têm dificuldade em fazer luz e sombra, e isso tem uma relação, tudo indica, com o maniqueísmo, né? Porque a luz e sombra é o quê? Os tons de cinza. As pessoas que vê branco ou preto têm dificuldade de enxergar isso na fotografia, na pintura. Ela enxerga branco ou preto. Isso é bom ou ruim? Isso é certo ou errado? Então, quando ela começa a desenvolver as nuances do sombreamento, ela está trabalhando isso na cognição dela. Então, isso que seria aspectos, né, de autoconsciência terapia. Deixa eu aproveitar e te fazer uma outra pergunta. Os cursos de arquitetura, está uma tendência dos alunos perderem o interesse de desenhar a mão livre e trabalhar mais com software, com computador para fazer o projeto. Como é que você vê isso? A tendência da pessoa se ligar só na questão da informática para desenvolver o projeto? É a perda da criatividade. Está extremamente relacionado com isso que o professor Valdo falou, né? Porque a pessoa pega algo que já está feito, né? Então a gente tem os softwares que você pega várias coisas prontas e monta. Aqui, a pessoa quando desenha, ela A cria. primeira perda de criatividade que as máquinas trouxeram foi a máquina de calcular, que o povo deixou de fazer cálculo, porque qualquer coisa liga para a máquina. Então, eles não sabem mexer com aritmética, eu não estou falando matemática não, é aritmética. Então não faz mais as contas, porque a maquininha faz para eles. Então a pessoa perde o know-how. Às vezes tem gente até que estudou e perdeu aquilo tudo, a coisa sumiu. Sim. Agora, isso eu acho importantíssimo, tudo aí. Você deve fazer mais verbete para nós, seriamente, para explicar isso aí, que é muita gente que não tem essa visão. Agora, é muito importante. Outra coisa, tem uma expressão em português que explica bem esse tipo, chama platitude. Platitude. Examina isso depois, para vocês verem o que é. É aquela pessoa que ela fica edetada. Edetada é com H. Quer dizer, ela fica só vendo as coisas do mundo daquele jeito, mas ela não raciocina para ampliar aquilo. Ela sair daquilo, que é o que você estava falando. Isso é o processo da platitude. Outra coisa, é aquela pessoa que vê tudo de uma maneira apenas linear. Ela não tem volume, ela não tem espessura. Tem muita gente que só pensa linearmente. Então, isso aí é ruim. Para ver, por exemplo, as dimensões. A arte sequencial, a história em quadrinhos, o desenho, o croquis, a planta baixa de situação, ajuda a pessoa a fazer a abordagem das outras dimensões.
Então, isso também é muito importante a gente falar na arte sequencial. Você sabe que eu estudei muitos quadrinhos depois que as próprias consciências falaram para mim, os amparadores. Vai estudar criatividade. Tudo começa com um croquis. Eles têm razão. Tudo na vida começa com um croquis. Eu sempre expliquei isso. Por exemplo, ó, isso aqui foi feito primeiro um desenho. Isso aqui foi feito um desenho. Isso aqui foi feito um desenho. Por sinal, esse aqui, ó, esse desenho aqui, foi até eu que fiz e dei para o cara assim, ó, na hora, faz isso. Entende? Então, é o croquis, é a planta baixa de situação. É aquele desenho básico. É o pretinho básico. É esse. Professor Valdo, o principal recado que acho que foi o australiano, né, que trouxe a prova da imagística, né? Foi para que nós tenhamos criatividade ou foi... Para mim, foi para ajudar as pessoas igual o Pedro Marcelino e a turma toda que está trabalhando com desenho aqui. O nosso amigo lá, aquele de São Paulo, o Flávio, essa turma toda. Para ver se vocês melhoram o processo da abordagem. Não é só gráfica, não, mas é a abordagem conteudística da forma. Isso é a morfologia. Eu estudo a morfologia, você não acha? Sim, sim. Porque, assim como o Pedro comentou, ela é também conscienciométrica, né? Você pode... Agora, ó, é muito importante porque o que a gente vê é que muita gente aborda a morfologia de modo errado. Então, por isso é que tem, por exemplo, aqueles que eu chamo os mutantes, os paramutantes. É uma abordagem morfológica errada do próprio corpo. Se uma pessoa ela tem a morfologia errada e a abordagem não é boa, ela não entendeu o corpo que ela tem. Isso começa a afetar o processo sexual dela, do corpo, somático, a situação toda. É daí que começa, depois, com o tempo, o problema da você está entendendo? Mutaciologia. É a mutação da pessoa, que ela não consegue segurar a força da transfigurabilidade dela. A falta de clareza da morfologia, a falta de entendimento, domínio da morfologia. A falta de compreensibilidade do que é forma e de que modo que pode existir isso. Agora, veja, o contrário disso, em vez de haver esse processo dessa mutação, a coisa séria da nossa amiga lá, por exemplo, a italiana, que é capaz de movimentar e alterar todo o processo de holopensência física. Isso é o máximo. É a veronesa isso. Ela é a especialidade dela. Agora, veja, isso ajuda demais nas retrocognições. Eu fui em Verona, então ela virou para mim e falou assim, ó, você quando esteve aqui e morou as temporadas, isso aqui não era assim. Então, mexeu assim no negócio, igual o mandrake mágico. Sabe? Fez assim, na mesma hora que mudou toda a paisagem, todo do jeito que era. Lá era muito mais verdejante, tinha muito mais natureza. Devido às vidas e os séculos, aquilo tudo mudou. Então, Verona não é mais do jeito que era. Agora, é impressionante eu ver aqui durante o dia, a hora que eu saí, ela mostrou para mim a situação, como é que era. Porque a tendência seria as consciências mais evoluídas até mudarem a morfologia intrafísica também. Não, e aí você perde também não dá tanto valor mais para o problema de forma, porque você vai querer ver o conteúdo das coisas que indica aquela forma. E outra coisa, o caminho nosso é desaparecer todas essas formas dentro de uma bola de energia com muita lucidez, que é o corpo mental. A gente não sabe para onde vai isso, como é que é essa situação. Então, a geometria é importantíssima nós estudarmos. O croquis é importantíssimo, o desenho é seríssimo. Não tem escolha. Todo mundo é praticamente obrigado pela evolução a entender isso aí. É aquela velha história de dominar para poder se livrar do processo da forma no futuro. E outra coisa, o serenão, ele só sai daqui depois que ele dominou todos os processos intrafísicos. Como é que uma pessoa vai dominar os processos intrafísicos sem conhecer o processo de forma? A morfologia é tudo aqui, tudo é forma. Como é que faz? Então a geometria, olha a seriedade disso. Olha o valor que isso tem na nossa evolução. Seríssimo. Por isso que eu dou sempre valor pelo processo da arte sequencial.
Eu fiz arte sequencial igual ele. E outra coisa, eu ganhei muito dinheiro para comprar meus dicionários. Então, a história em quadrinho, para mim, é ícone, é um ídolo. Você está entendendo? Que me ajudou demais. Naquela ocasião, gente, 10 mil reais era muito dinheiro. Não é fácil. Agora, eu fiz isso até os meus 14, 15 anos. Lá embaixo nós temos revista com meu nome, tudo isso. Entende? Os concursos que eu ganhava. Valdo, no Projeções da Consciência você fala de uma personalidade que é o Carnot, que ele fazia aquelas transfigurações extrafísicas. Ele teve algum envolvimento com arte especificamente, ou era mais o domínio da imagética? Ele trabalhou em vidas anteriores com essas coisas e no processo dele. Agora, ele tinha o problema do detalhe igual o desenhista. Então, por exemplo, ele era capaz de sentar e desenhar uma locomotiva com a proporção exata e todos os materiais da locomotiva sem olhar nada, assim, ó. Ele ia fazendo à sua frente. Agora, com o tempo, porque ele lia demais e via demais fazer muito desenho. Então, o Carnot, com o tempo, naquela época, década de 30, 40, o povo do interior do Brasil achava que uma pessoa que estudasse demais ia acabar ficando doida. Então, eles achavam que o Carnot era doido. Eu me dava muito bem com ele, eu criança. Porque eu entendia o que ele estava fazendo por causa dos desenhos. Agora, ele não era doido do jeito que o povo achava, mas ele era excêntrico. Perante aquele povo anafa, totalmente, você está entendendo? Não tinha jeito. O homem era uma fera. Agora, precisar de ver o desenho dele, como é que era bom. Teve notícia deles, assim, o que ele está fazendo? Está fazendo curso de Não, ele extrafisicamente estava muito bem. O que eu fiquei sabendo é que ele estava muito bem encaminhado. Ele era consciência viva, porque esse povo que mexe extrafisicamente com essa condição é fora de série. O outro que eu vi que era assim foi o filho do André Luiz, que é o sobrinho do Chico Xavier, que a gente foi ver que ele começou a desenhar avião, então nós fomos localizar que tipo de avião que era aquele da Segunda Guerra Mundial. E vimos que era avião da RAF, a Royal Air Force. Sabe como é que é? Que era da Inglaterra. O avião era o painel, sabe? O painel que ele desenhou era o painel do avião da RAF. Agora o menininho, pequenininho, como é que ele podia fazer uma coisa daquela? O pai, a mãe, nunca viram falar nisso, nem sabiam o que era RAF. A hora que nós fomos deslindar o processo e localizar, pensar, esse menino foi aviador da RAF, está na cara. Agora ele levantou com aquilo, ele deve ter morrido no desastre do avião, olhando o painel do avião, aquilo ficou na frente dele, não saiu mais. Ele veio e começou a desenhar pequenininho. Não é impressionante? Isso logo depois da Segunda Guerra. Isso aí, a guerra acabou em 45. Agora, isso aí aconteceu em 50 e pouco. Ficou pouco tempo na intermissão, então. É pouco tempo, foi logo depois. Agora, ele era sobrinho do Chico Xavier, filho do André Luiz, que é o irmão do Chico, sabe? Eu lembro quando ele nasceu, que o negócio todo a gente viu. Isso foi mais ou menos 56, 57, por aí. Logo aí, mais ou menos nesse período. Mais ou menos aí uns... Pedro. Menos de 15 anos no fim da guerra. Pedro, gostaria que você detalhasse mais aí sobre a transcendência no Maia na comunicação gráfica, aqui em Parafatologia, na página 13. E também falasse um pouco sobre os games como arte sequencial evolutiva agora. Então, a transcendência do Maia está ligada a essa visão quando a pessoa tem mais lucidez, né? Então, a pessoa que tem mais lucidez, ela olha para as coisas e ela consegue tentar ir para o conteúdo, né? Então, ela tem um fenômeno. Ela não fica presa à aparência do fenômeno. Ela vai tentar entender o que significa, o que está por trás. Maya é um termo indiano, né? Hindu, sânscrito, que diz que tudo é ilusão. Então a pessoa começa a olhar as coisas como signo. Então, para um serenão, por exemplo, isso aqui tudo é palco, isso tudo é signo. Ele vai pensar no conteúdo, no grupo, nas coisas que estão por trás, os conceitos, no conteúdo, né? Então a transcendência do Maia é a pessoa olhar para a comunicação e enxergar a entrelinha, enxergar o que está por trás e não ficar na forma. É transcender a forma. E dos games, o games é uma narrativa interativa, né? Então, os games hoje são usados para questões não evolutivas, mas a comunicação, a linguagem existe ali. Então, a pessoa que quiser aproveitar isso para criar narrativas interativas, já existe a linguagem, só falta alguém aplicar.
nesse conceito do paradigma consciencial, né? Então tem o potencial, né? Eu queria só, Pedro, queria só citar, lembrar a sua citaciologia, que é um autor que completou 100 anos, né? Eu também achei bem interessante isso, né? Será que contribuiu com ele esse tipo de habilidade? Oi? Não entendi. Será que esse tipo de habilidade contribuiu para os 100 anos? Então, ele é um autor bem conhecido porque ele procurava sucesso, né? Então, eu lembro que, eu não sei dizer direitinho onde é que ele morreu, mas ele morreu numa ilha, né? E ele era uma pessoa que fazia por gosto mesmo, e ele fazia como uma maneira de expressar ideias que ele achavam interessantes para as outras pessoas. Por isso até o desenho de ajudar o próximo, né? E eu acho que pode ter relação, né, com a ideia dele, com o tempo, né? Com o modus vivendi, né? O modus vivendi, que chegou a 100 anos, né? Que não é uma coisa fácil, né? Obrigada. Então, Pedro, nós esperamos mais uns 100 verbetes seu, tá certo? Pode ir em frente, você é muito bem-vindo. Vem dar uma geral aqui na turma, tá bom? Obrigado, professor. Nossos comerciais. Obrigada. As pontuações da tertúlia de hoje foram 110 assinaturas no livro de presença, 31 perguntas presenciais e 13 perguntas respondidas online. Hoje temos 5 recados. Patrícia, Nilce, CP2, Foz, Eduardo, Higiene Consciencial, Lais, CP3, Caio, Autogestão, Apex, Adriana Tares, para a Jurídica. E antes, Fernando vai falar sobre os amigos da enciclopédia. Boa tarde a todos. Confirmando que amanhã nós vamos anunciar o resultado do sorteio mensal do programa Amigos, vamos sortear cursos e livros. Eu queria dar um recado hoje, me dirigir ao pessoal residente em Foz do Iguaçu, o pessoal aqui da Cognópolis, que frequentam normalmente aqui a Cognópolis. Muitos ainda não são amigos da enciclopédia, não aderiram ao programa Amigo da Enciclopédia ou deixaram de ser amigos. Como vocês sabem, nossas despesas para a manutenção, toda a produção da enciclopédia da Conscienciologia, transmissão das tertúlias, manter o tertuliário, manter o Holocicloteca, ela é crescente, é muito alta. Nós temos que fazer investimentos em informática, em rede, em transmissão. Então, é muito alto. E nós temos hoje 460 amigos. Nós precisamos ter 600 amigos para poder pagar essa conta mensal. Então, eu queria me dirigir a vocês que fizessem uma reflexão, aquele que tem condição financeira e que tem intenção e pode aderir ao programa Enciclopédia, que o faço para ajudar, então, nesta manutenção do programa Amigos e da sustentação financeira para a Enciclopédia da Conscienciologia e toda essa infraestrutura que nós temos aqui para manter toda a atividade aqui no CAEC. Então, é muito fácil. Só ir na recepção do CAEC e rapidamente você faz a sua adesão, ou me procurar também pessoalmente, a gente orienta como é que funciona o programa. Muito obrigado. Boa tarde. Queremos convidar todos vocês, tertulianos, para participar do ECP2, que vai acontecer em Foz do Iguaçu de 21 a 23 de setembro. Lembrando que o ECP2 é um curso para facilitar o autodesassédio, a caminhada para a despeticidade, visa concretizar, intensificar as renovações pessoais e concretizar as metas propostas no ECP1. Estamos aguardando as inscrições de todos vocês, a manifestação. Quem tiver alguma dúvida pode entrar em contato pelo telefone 45-2102-1448 ou pelo e-mail ecp2@iipc.org. Estamos à disposição para esclarecer as dúvidas e gostaríamos de contar com a presença de vocês. Obrigada. Lembramos também que o ECP2, participar do ECP2, é uma oportunidade ímpar que nós vamos ter aqui em Foz para aumentar o rapport com a equipe extrafísica que tem estado tão presente ultimamente aqui e nos tem trazido tanto aporte. Então, é uma maneira de nós mostrarmos gratificação a essa equipe e disponibilizar mais as nossas energias para a reurbanização extrafísica. Pensem com carinho nisso e esperamos vocês no dia 21 a 23 de setembro, lá no Hotel Rafaim, junto com o professor Moacir, epicentrando o curso. Obrigado pela atenção de todos. Pessoal, boa tarde a todos. Nós gostaríamos de convidá-los para o curso Higiene Consciencial, que vai ocorrer dos dias 5 a 7 de outubro. Alguns temas que nós vamos abordar nesse curso. Você conhece o seu padrão homeostático de referência?
Como está o seu nível de conflito íntimo? Você já diagnosticou as suas distorções cognitivas, as responsáveis pela maioria das formas de autoassédio? Então, esse curso, ele surge como uma proposta para ajudar o aluno a descobrir as causas dos processos de autoassédio da pessoa, do próprio aluno. Nós vamos ter um campo, que é um campo homeostático de asepsia intraconsciencial, para ajudar o aluno a perceber esse padrão homeostático. E com isso, ele ampliar o seu nível de lucidez para melhorar a própria autoabordagem no estudo dos seus trafares, dos seus trafores e dos seus trafais. Nós vamos ter dinâmicas também no sábado à tarde, que são a dinâmica da infância e a dinâmica do cartão, que é uma proposta nova que nós estamos trazendo para esse curso. E lembrando que ele será de 3 dias, sexta, sábado e domingo. Então, inscrições na recepção do CAEC, curso iniciando no dia 5 de outubro. Obrigado. Olá, eu me chamo Laisa e em nome da Sinvex eu tenho um convite especial para fazer aos tertulianos e teletertulianos. O convite é para vocês participarem conosco do SCP-3 para o campus de Infecciologia, que acontecerá em 2013, nos dias 19, 20 e 21 de julho. Será em Foz do Iguaçu, no Hotel Rafaim Palace, e o professor Epicom é o professor Hernandes Leite. Na semana passada, a Sinvex ela esteve convidando os participantes do SCP-2 de São Paulo para estarem conosco no SCP-3, e a professora Adriana foi a Epicom do curso. Então, vou passar a palavra para ela também fazer um convite para vocês. Bem, o que eu tenho para dizer para vocês é o seguinte: eu tive a oportunidade de participar de 6 cursos SCP-3. E o que eu vejo é que é um curso que ele é muito peculiar, ele é muito marcante, porque sempre ele tem um motivo ele tem um propósito muito específico, né? Ajuda algum campus, já teve Pro-Campus OIC, já teve Pro-Campus da IAC, então ele é agora o Pro-Campus da Sinvex. Então, com isso, há uma mobilização assistencial muito ostensiva e muito significativa. Então, o que eu posso dizer é que vale a pena participar desse curso. E só reforçando que a Sinvex está com um stand durante a jornada de saúde, hoje e amanhã, lá no campus da OIC. Além das inscrições presenciais, nós também estamos fazendo inscrições à distância. Então, quem tiver interesse, só mandar um e-mail para scp3@sinvex.org. Eu lembro que o valor do investimento no SCP-3, ele é R$1.000, mas em 2012, como a gente está fazendo as inscrições com antecedência, nós conseguimos aplicar um desconto de 25% para quem se inscrever agora em 2012. Ou seja, o valor fica R$750. E além disso, também um parcelamento sem juros. Então, quem se inscrever até 30 de setembro, pode parcelar o valor em 10 vezes de R$75. Então, fica bom para quem se inscrever antecipadamente e também apoiando o projeto desde já. Então, fica aí o convite. Obrigada. Olá, pessoal. Em nome da Apex, estou aqui para convidá-los para um curso que acontecerá amanhã. É o curso Autogestão Existencial. Nós vamos tratar do tema das áreas da vida, vamos discutir bastante a área da vida, vamos tratar da agenda pessoal, o desenho dessa agenda, das rotinas úteis. Também vamos tratar do tema de auto-organização, autoplanejamento, envolvendo uma série de 2 dinâmicas específicas para tratar da agenda pessoal e do autoplanejamento. O curso é um dia apenas, são 5 horas de atividade, começa amanhã às 9 horas da manhã, e aí tem um intervalo para tertúlia, e depois finaliza às 17h30. Então, estão todos convidados, as inscrições são feitas no CAEC, ali na recepção, e ele está com um custo subsidiado, é só acessar os dados lá. E também convido vocês, os teletertulianos, para participar da Web Conferência online da Apex, que acontece todos os sábados. Hoje, às 15h30, novamente, nós teremos o tema A Expansão dos Horizontes como Atitude Pro-Proexis. Basta acessar o site www.apexinternacional.org. Muito obrigado. Olá, boa tarde.
Queria lembrar que agora, às 3 horas, 15 horas, aqui no CAEC, vai haver a palestra da TARES para Jurídica. O tema é para Direito e Conviabilidade. Então, vai ser feita uma série de correlação entre o nosso convívio no dia a dia, nossa relação no dia a dia com o outro e o que isso tem a ver com a paradireitologia. Agora, às 15 horas, a professora Cristina Vicentim e eu, e vai ser transmitido online também, paradireitologia.blogspot. Estão todos convidados. Obrigada. O verbete da manhã é Polidez Fraterna, especialidade Comunicologia. Autora, professora Ana Seno. Obrigada e boa tarde a todos.